Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o CodeLoop. E no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como podemos espelhar um projeto do GitLab para outros lugares, seja para o GitHub ou até mesmo outras instâncias do próprio GitLab. Mas você deve estar se pensando, para que você vai fazer isso? Qual seria a necessidade, qual seria a utilidade? Depois da vinheta vamos mostrar. A ideia é manter o código sincronizado em mais de um lugar. Mas você deve estar se perguntando, para que você ia querer isso? Tem algumas possibilidades. Por exemplo, imagine um primeiro cenário que é quando você está saindo do gitlab.com para um outro lugar, por exemplo, o github.com. No primeiro momento, você já tem a sua CI e a sua CD construída para o gitlab.com e ela pode ser não compatível com a action do GitHub, por exemplo. Então, o que você poderia fazer? Você poderia fazer esse sync, onde todo o código que está indo para o gitlab.com, ele vai sincronizar para o github.com e dá tempo para você construir as suas actions. Um outro cenário poderia, por exemplo, você como empresa tem um GitLab, tem o seu código rodando no gitlab.com e você preferiu, ou o seu time de tecnologia optou por fazer uma instalação própria do GitLab, ou seja, botar na sua infraestrutura ou numa estrutura em nuvem, mas que seja privada, o seu código. Então, nesse primeiro momento, você poderia fazer o sync, todos os seus desenvolvedores estariam commitando para o gitlab.com, e você poderia fazer esse sync com a sua instância local. Ou ainda, tirando o cenário de empresas, mas trazendo um cenário mais para o desenvolvedor, você poderia, por exemplo, ter o seu projeto no gitlab.com ou onde você quiser. E se caso você queira testar uma funcionalidade do GitHub ou testar alguma coisa nesse sentido de um outro serviço, você poderia sincronizar ele com outros lugares. Seria o equivalente a você ter vários origins ali no seu Git. É uma ideia legal, não é para todo mundo, mas fica de curiosidade aí caso você não soubesse dessa possibilidade. Antes de começar, eu vou te explicar que existem 3 possibilidades, sendo que 2 delas são pagas, uma delas é que a gente vai utilizar. A primeira possibilidade é de fazer o push, o enviar para o lugar onde você quer. Ele consiste em você cadastrar no servidor de origem, por exemplo, o gitlab.com, qual é o destino, seja ele o GitHub ou outro lugar. Porém, para isso a gente tem uma restrição. Esse servidor de origem, ele precisa ser alcançável, ou seja, ele precisa ser público, ou tem que ter uma rede entre o GitLab de origem e o GitLab de destino, seja uma VPN mas na maioria dos casos vai ser público. Bacana? Esse vai ser o que a gente vai utilizar aqui, porque a gente vai tirar um código do gitlab.com para o github.com, 2 servidores públicos. O segundo cenário é fazer o pull. Ou seja, através do servidor de destino, eu vou pedir para ele baixar códigos do servidor de origem. Nesse segundo cenário, o meu servidor de destino, ele não precisa ser público. Ele basta apenas que o servidor de origem seja público. Por exemplo, da minha instância, que eu poderia estar rodando aqui na minha máquina do gitlab.com, ele poderia estar buscando código do gitlab.com. Esse segundo cenário, ele tem uma pequena restrição, que ele precisa que você tenha uma instância de GitLab Premium, pelo menos, para você fazer o uso dele. E o terceiro cenário suportado pelo GitLab é basicamente a junção dos 2 primeiros, que é você ter em um lugar tanto fazer um envio quanto recebimento. Seria a possibilidade do seguinte cenário: você tem um código no gitlab.com e você faz o envio para um outro cenário, para um outro servidor de GitLab. E ele vai enviar e vai puxar o código, ou seja, ele vai fazer pull push. Para o nosso cenário aqui, a gente vai criar um projeto no gitlab.com e vamos fazer ele sincronizar com o GitHub. Então vamos parar de explicações e vamos direto para o código aqui. Lembrando que tudo que eu estou explicando aqui, se você quiser ler e ver os links de referência, você pode acessar o nosso site, que é codeloop.com.br. Lá você encontra esse e outras matérias lá. Você pode, inclusive, deixar comentários ou tirar dúvidas. Eu tenho um projeto público aqui no GitLab, que é basicamente uma tools aqui que eu usei para alguns fins aí um tempo atrás. Indo nele na parte de configurações como usuário autenticado, você consegue vir aqui em repositório. E a gente consegue vir aqui em espelhar repositório. Mas antes de a gente fazer essa parte, nós vamos fazer o quê? Vamos lá no GitHub e criar o nosso repositório vazio. Aqui na opção de projeto, nós vamos aqui botar no meu usuário, vou botar aqui projeto espelho, isso no GitHub, e vou criar o projeto.
Com isso eu vou ter o quê? Uma URL que eu vou utilizar para fazer o push. Como que eu vou fazer esse push? Eu poderia utilizar HTTP ou SSH. No meu caso, eu vou utilizar SSH. Voltando agora gitlab.com, eu vou em espelhamento de repositórios, vou clicar em adicionar novo. Com isso, o que eu posso fazer? Como eu vou fazer um espelhamento SSH, eu vou começar digitando SSH, // e vou colar aquele link que eu tinha copiado ali do GitHub. Ok? Ainda não está ok. Depois do .com, ele coloca meu nome de usuário. Eu vou substituir isso aqui por barra. Perceba que além dessas formas, eu poderia fazer por HTTP, HTTPS, SSH, que é o nosso caso, ou Git. Então, você poderia não necessariamente estar fazendo do GitHub, do GitLab para o GitHub, mas você poderia fazer, por exemplo, a qualquer um que suporte SSH ou qualquer um que suporte Git. Então, abre o leque aí de possibilidades de onde você quer fazer o sync para o seu código. Como eu não tenho uma assinatura do Premium aqui ativa, vai ficar push por padrão. Vou pedir para ele detectar aqui as chaves dos hosts. Isso aqui, ele basicamente vai lá no host e vai verificar. Então, ele precisa que ele seja alcançável a partir do gitlab.com. Métodos de autenticação. Eu poderia colocar o usuário e senha, mas eu vou preferir por utilizar uma chave SSH pública. Eu não tenho usuário aqui para essa chave. E vou botar aqui, ó, espelhar repositório. Uma vez feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai me criar uma chave pública. Aqui, ó, copiar chave pública. E agora, basta que eu vá no GitHub, no meu perfil, e vincule essa chave pública no meu perfil para que ele faça o import. Para isso é bem simples, eu vou aqui no meu perfil na parte de configurações, chave SSH, e vou pedir para ele importar uma chave. Vou colocar aqui, vou colar, e vou colocar o título aqui de espelhamento projeto. Vou adicionar, ou seja, adicionou a chave espelhamento projeto. Agora, se a gente voltar então aqui para o nosso projeto, a gente vai ver que ele está vazio no github.com. E no gitlab.com, ele já tem alguma coisa, já é um projeto que eu já tinha coisa nele, já tinha código aqui. Então, o que a gente pode fazer para verificar se isso funcionou? Vou clicar aqui em atualizar agora. One eternity later. Com isso, se você der uma atualização, você vai ver que a última tentativa de atualização foi agora e a última atualização bem sucedida também foi agora. Ou seja, se a gente voltar aqui para o GitHub, a gente tem o código sincronizado. Qual é a frequência que ele atualiza? Eu diria que é menos de 1 minuto. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu não vou clonar esse projeto, que é eu quero apenas mostrar para vocês como fazer. Vou utilizar a IDE aqui do nosso site, do gitlab.com, e vou atualizar nosso README. Esperar ele carregar. Vou colocar aqui, por exemplo, links, como segundo títulozinho aqui, e vou botar aqui um link que vai ser o quê? O código do meu segundo repositório. Vou atualizar aqui meu README, poderia colocar uma mensagem, não vou apenas commitar aqui. Com isso, a gente vai ver que o código foi atualizado agora mesmo. Voltando aqui na parte de repositório, a gente consegue ver se ele já fez uma tentativa. E com isso, a gente já tem o nosso repositório atualizado. Se a gente for lá no github.com, a gente vai ver o nosso README atualizado. Esse vídeo ele foi bem simplesinho. Espero que ele tenha sido útil. Caso você tenha gostado dele, eu não pedi no início, mas o seu like e o seu comentário nos ajuda bastante. Então se inscreva no canal e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Até lá!